Amigos do Carros e Corridas, aqui na cobertura da Fórmula Truck, na etapa de Interlagos, ao meu lado, uma das maiores lendas vivas do automobilismo brasileiro, do automobilismo mundial. Estou falando de Pedro Mufato, ele que tem uma carreira longeva e ainda competitivo e cada dia se renova para andar mais rápido. É esse o sentimento de Pedro Mufato quando entra no caminhão, no Mufatão? Às vezes eu digo, eu só vejo que eu estou velho quando eu olho no espelho. Porque a hora que eu sento no caminhão, parece que me rejuvenesce. Eu me sinto ainda bastante à vontade, me sinto em condições físicas de competir. E sempre digo, o dia que eu não tiver mais condições de competir, eu saio fora. Eu não vou ficar atrapalhando ninguém e não vou ficar aí passando o ridículo aí de estar sendo ultrapassado do lado. Lógico que automobilismo tem épocas. Eu, por exemplo, não estou numa época muito boa, não está dando certo o caminhão que nós fizemos, é o Euro 5, está demorando a pegar o ponto do motor, é um desenvolvimento que tem que ser feito pela equipe, porque não existe nada no mundo pronto e preparado de caminhão para você comprar, que nem é outros carros, que você já tem motor, tem peças prontas. Então a gente está aí trabalhando como tivesse começando agora. Já estou quase com 50 anos de automobilismo e me sinto ainda em condições de competir. Mufato, falar da sua história é falar da história do automobilismo brasileiro. Nós, no site Carros e Corridas, nossa base é no Ceará, temos a história do automobilismo cearense e procuramos sempre trazer o depoimento daqueles que fazem a história do automobilismo cearense, porque as novas gerações conhecem o de agora, mas não conhecem o que era antes, não conhece a carreteira, não conhece quando foi a luta de vocês homologarem em Cascavel, que é, salvo engano, sua terra, um dos primeiros autódromos, junto com o autódromo no caso no Ceará, do Eusébio, enfim. Quando tudo começou, para hoje, você se sente realizado, você tem a certeza de que faz parte dessa história e de que plantou uma semente que hoje muita gente colhe? Bem, eu sempre digo uma coisa, eu faço o automobilismo porque eu gosto do esporte e particularmente eu gosto do automobilismo, porque no automobilismo me dei bem. Eu já tive muito sucesso, já construí carro de corrida e que teve uma aceitação muito boa. Eu ganhei campeonato brasileiro, campeonato paranaense várias vezes. Aliás, ganhei uma corrida, a primeira de truque lá em Eusébio, uma corrida difícil, lutada, com chuva. Foi uma corrida que, quando eu estou assim meio baixo astral, eu dou uma olhada naquela corrida e me levanto ao astral, porque foi uma corrida bastante difícil, com chuva, eu com o pneu numa parte slick, outro pneu de chuva, foi complicado, levei umas batidas e consegui ganhar a corrida. Foi uma corrida que faz parte até do meu subconsciente de que é uma corrida histórica para mim. E foi justamente lá no Ceará, lá em Eusébio. Então eu faço, como disse, eu faço automobilismo. Começou em Cascavel. Cascavel tem uma história de automobilismo. Há pouco até eu vinha com um amigo aqui para o autódromo, ele falou, poxa, mas ele disse assim, se cai o avião que está vindo para a Fórmula Truck, morre a metade da população de Cascavel do automobilismo. Porque nós temos lá jornalistas especializados em automobilismo que fazem todas as categorias nacionais, nós temos fotógrafos, nós temos cinegrafista, nós temos lá a geradora que faz toda a imagem para o automobilismo brasileiro. Então Cascavel respira e tem no sangue automobilismo. E eu entrei nessa, porque eu comecei lá, quando se pensou em fazer o autódromo, eu estava lá junto, na reunião, participando, ajudando, escolhendo, procurando fazer alguma coisa que a gente sabia e sentia que a cidade gostava. E Cascavel, hoje é uma cidade pujante, uma cidade grande, numa das cidades importantes do Paraná, que aliás até prefeito, eu já fui lá em Cascavel, em decorrência até do automobilismo, tanto que o povo gosta de automobilismo, acabou me elegendo até prefeito lá. Então é uma cidade que vive e respira automobilismo. E eu estou nesse meio, me sinto bem, eu sou uma pessoa conhecida na cidade, porque todo mundo
ver notícias e ver corridas de automobilismo. E eu sempre estou por ali. Mufato, você foi prefeito, uma pessoa que soube capitalizar o automobilismo como um arranjo produtivo para a cidade, porque o automobilismo, muitas pessoas não entendem que não é só a paixão por essas pessoas como o Mufato, o Fogaça, enfim, todos os pilotos da Truck. Não, você tem cidades, como no caso de Cascavel, que pessoas sobrevivem disso, desde mecânicos, ajudantes, engenheiros, projetistas e pilotos. A imprensa que você falou, não está na hora das pessoas, ou seja, a receita não é hoje com tanta questão de parceria público-privada, os governantes onde tem a cidade que tem autódromo, pensar nessas soluções, porque o automobilismo ele é viável como esporte. Olha, eu sempre pensei, sempre vejo, sempre digo, a maneira mais fácil de se fazer uma publicidade a nível nacional e mundial, barata, praticamente sem custo, é com automobilismo. Cascavel, o autódromo era particular, o prefeito lá teve uma atitude, teve uma posição, ele ficou com o autódromo, a prefeitura reformou o autódromo, porque além de ser um meio de propaganda, como você disse, ele tem muita gente que vive desse meio. Ele acaba sendo uma indústria sem chaminé, que movimenta a cidade, que vem gente de fora. Quem conhecia Cascavel há tempos atrás, conhecia por causa do automobilismo. Eu tive lance que eu estava nos Estados Unidos uma vez em Nova York, paramos comer um churrasquinho, eu com um amigo, e ele falou assim, o brasileiro fazendo churrasquinho, falou assim, vocês são do Brasil? Somos do Brasil, onde que vocês estão? Ele falou, eu sou de São Paulo, perguntou para ele. E foi vocês? Ele falou, eu sou de São Paulo e eu sou de Cascavel. Ele foi de Cascavel, lá que tem um autódromo, que tem automobilismo, lá, aquela cidade que é uma beleza lá. Como você conhece? Não. Daí até meu amigo falou, ele até foi prefeito lá, até onde o cara foi interessante que o cara falou assim, não é Pedro Mufato por acaso? Fala, por acaso sou eu. Então, uma notícia que vai, isso falando até para quem foi para fora do Brasil, imagina aqui dentro. Então, acho que ter um autódromo custa muito menos do que daqui a pouco ter 2 grandes times de futebol. Porque o futebol, vamos dizer, todo mundo tem, e automobilismo poucos têm. Então o Ceará já tem uma tradição, especialmente em Fortaleza, através do autódromo de Eusébio, que foi dado uma melhorada, não sei como é que está hoje, que a gente não voltou mais lá com a Truck, mas seria assim para nós seria uma princesa do Nordeste ter lá um bom autódromo em Fortaleza, que é um estado também muito grande, que é o Ceará, e uma cidade maravilhosa que nem Fortaleza. Me permita lhe informar, infelizmente, o autódromo precisa de um pente fino, está precisando de algumas reformas exatamente para voltar a receber a Fórmula Truck e outras categorias. O automobilismo regional hoje tem categorias de protótipo, de marcas, com 23 carros no grid. É uma realidade o automobilismo regional, mas precisa desse pente fino. Agora, Mufato, você é de um tempo não só romântico, mas em que na pista, ao longo das categorias que você passou, se havia muito respeito, e o automobilismo ele já tem o risco natural, porque é uma máquina, você está em velocidade, precisa estar tudo bem. Eu tenho visto, faço um posicionamento crítico, alguns outros jornalistas que militam no automobilismo também, a falta de punição, sobretudo em categorias de base no kart. A gente vê alguns jovens abusando e os fiscais acham aquilo normal, a direção de prova não pune, porque quer dizer, quem tem que punir são os fiscais, mas acabam ficando por aquilo mesmo. Fórmula 3, já vi sendo decidida no tapetão, a pessoa batendo porque quer. E você de uma geração como Adalberto Jardim, um dos exemplos de que o automobilismo tem que ser feito, que pode ser feito com competitividade e sem desonestidade. A gente precisa ser mais rigoroso com os excessos no automobilismo, sob pena de a gente ter aí uma geração que se formando errado. Você tem toda a razão. Eu sempre briguei muito pela disciplina do piloto. O piloto tem que ser disciplinado, tem que saber que é um esporte de risco. Eu, pessoalmente,
fui uma vítima que faltou um pouquinho para ser uma vítima fatal, pela imprudência, inclusive do meu companheiro de equipe na Fórmula 3, que tentou uma ultrapassagem no lugar totalmente impossível, que era só batendo. Ele bateu, quase me matou e não aconteceu nada para ele. E, inclusive, depois eu fiquei indignado, porque eu vi as imagens depois, que pra você ter uma ideia, eu fiquei em coma 16 dias. Eu levei 2 anos para me recuperar. E não acontece nada, nem no caso desse. Eu falei, gente, então tem que me matar. Até numa corrida que eu consegui na Fórmula 3, ainda estava todo quebrado, eu subi na torre. E esse mesmo piloto deu 2 pancadas num outro piloto. Mas eu levantei a voz lá dentro, me levantei, eu fiz um escândalo lá e falei, vocês vão esperar que eu quase me mataram, que vão matar um piloto para você punir esse rapaz. Ele está fazendo totalmente errado, batendo proposital. Se não é proposital, é por incompetência, por indisciplinado. Tem que ser punido. É um esporte perigoso. Ninguém gosta de ver o público que um outro ultrapassou porque deu uma pancada e tirou outro fora. Tem que ultrapassar na roda a roda, talvez até se enroscando um pouco, com lealdade e dentro das normas de técnica ou de normas regulares para fazer uma ultrapassagem. Eu sempre disse, eu nunca senti sabor nenhum quando eu fiz uma ultrapassagem, já não teve mérito. Não precisa ganhar a corrida, pode chegar 3º ou 4º, mas com ultrapassagem decente. Não adianta eu bater no cara, ele quebrou, eu ganhei porque eu botei ele para fora. Aqui não tem sabor nenhum. Acho que o verdadeiro desportista tem que saber que o sabor da vitória ou da competição é na competição, é na disputa, ganhando lealmente. O fato, eu agradeço, sei que você tem outros compromissos, mas não poderia deixar de pedir para você fazer. O Aurélio plantou uma semente desta categoria, que no começo foi vista com as pessoas como sendo uma categoria de aposentados, que não dá certo, de caminhão. Existia infelizmente, as pessoas quando viram algo novo, não acreditaram, mas o Aurélio insistiu e hoje a Fórmula Truck é uma realidade que vai do Brasil até mesmo para fora do mundo, entrando na Argentina. Eu queria que você falasse como você vê a Fórmula Truck hoje, desde quando você começou. Bem, a Fórmula Truck, ela começou em Cascavel, por coincidência, lá no autódromo de Cascavel, e que infelizmente teve até um acidente fatal. O organizador, que era o presidente do Automóvel Clube de Cascavel, morreu num acidente lá, porque os caminhões não estavam preparados. E o Aurélio estava lá competindo. Tinha lá, acho que 8, 10 ou 12 caminhões. Eu, inclusive, não assisti essa corrida, porque até eu não acreditava que ia ser uma categoria tão forte. Mas o Aurélio, como um grande visionário, ele viu pelo potencial, porque o autódromo ficou lotado de gente para ver a corrida de caminhões. Porque quer queira ou quer não, o caminhão é o esteio do nosso transporte aqui no Brasil. Aqui nós não temos rodovias, não temos ferrovias, não temos hidrovia. Aqui o transporte é terrestre, quem leva são os caminhões. E o caminhão, todo mundo depende dele. Então o caminhão faz parte até da vida do brasileiro. E o Aurélio viu isso aí com muita inteligência e, lógico, começou com a dificuldade no começo e fez essa grande categoria porque ele realmente era um visionário, ele era empolgado, ele fazia as coisas com muito rigor. Eu de vez em quando vejo as coisas aqui, até cobro aqui de Dona Neuza, falo, Dona Neuza, tem coisa aqui que precisa tomar atitude que nem o Aurélio. Hoje mesmo eu vi aí caminhões que tinham que ser tirados porque tem fumaça, porque foi proibido fumaça. Quer dizer, eu tirei fumaça, eu não tenho fumaça. Quem tirou fumaça é prejudicado, porque os caras que estão com fumaça ficaram na frente. Por quê? Fumaça dá potência, mas o regulamento é sem fumaça. Infelizmente, quem viu a classificação e vai ver a corrida domingo, tem muito caminhão com fumaça. Isso é muito ruim. Eu, por exemplo, estou bem chateado do que está acontecendo, que eu estou sendo trouxa. Eu estou botando dentro do regulamento, estou respeitando, e os outros que não estão respeitando, daí fica bom. Eu fico como piloto ruim, que fiquei lá atrás, que já estou velho, que já estou ultrapassado. Por quê? Porque o regulamento não está bem cumprido. Então precisa ter cuidado, precisa cuidar, que daqui a pouco isso aí começa a desmoronar. E isso é bom que se olhe, que a Dona Neuza veja isso aí e que tenha mais rigor. Assim como deve ter rigor na disciplina com os comissários esportivos, os técnicos também têm que ter competência e tem que ter honestidade nesse julgamento. Tem fumaça? Não interessa que a equipe de fábrica, que a equipe de um cara brabo, de um cara famoso, tem que tirar.
tem que ser respeitado. É um regulamento. Infelizmente, não está sendo feito bem isso aí, mas eu espero que Dona Neuza tome uma providência e que isso não venha acontecer, senão pode começar a prejudicar a categoria. De fato, poderíamos passar mais tempo aqui conversando. Eu queria firmar um compromisso com você. A gente tem um espaço no Carros e Corridas, entrevistas que a gente pode fazer mais longamente, a gente escrever a entrevista e na oportunidade a gente, além do vídeo que a gente tem a TV Carros e Corridas no YouTube, a gente fazer uma entrevista mais longa, falar do início da carreira, suas paixões todas. Firmado o compromisso e muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço a quem nós está vendo. E vocês já viram, eu gosto de automobilismo e gosto também de quem faz automobilismo, porque ele é muito importante. Acho que todos nós temos um pouquinho de gasolina no sangue, porque o carro faz parte da nossa vida, como também o caminhão. Muito obrigado, um grande abraço a todos.